Los Angeles, verão de 1985. Enquanto a cidade dormia, ele espreitava. Entrava por portas destrancadas, surgia nas sombras, e matava sem padrão, sem remorsos, sem alma. Este é o caso de Richard Ramirez, o assassino que ficou conhecido como The Night Stalker. Um homem que aterrorizou a Califórnia com crimes sádicos, satânicos e absolutamente imprevisíveis. Um rosto de horror com um sorriso de desprezo. E um olhar, vazio. Hoje, em Crimes e Mistérios, mergulhamos na mente distorcida do predador que fez Los Angeles tremer à noite. Ricardo Leiva Munhoz Ramírez nasceu a 29 de fevereiro de 1960, em El Paso, Texas. Filho de imigrantes mexicanos, cresceu num ambiente marcado pela pobreza, pela violência familiar e pela negligência. Mas não foi apenas a infância difícil que moldou o monstro. Foi o que ele absorveu ao longo dos anos. E quem o influenciou? Durante a adolescência, Ramírez teve como mentor o seu primo Miguel, um veterano da Guerra do Vietnã que lhe mostrava fotos de mulheres torturadas e decapitadas, tiradas por ele mesmo durante o conflito. Mais do que isso, contava-lhe tudo com orgulho. Ramírez assistiu ao seu primeiro homicídio aos 13 anos, quando Miguel matou a sua esposa a sangue frio na sua frente. Essa cena ficou com ele para sempre. Na juventude, Ramírez começou a consumir drogas, principalmente cocaína e LSD. Passava noites em cemitérios, obcecado com o ocultismo, tortura, morte, e com o satanismo, que usaria mais tarde como símbolo de poder e provocação. Começou por crimes menores, roubos, invasões de domicílio, agressões. Mas ele queria mais. Queria ver medo. Queria causar dor. E queria matar. Aos poucos, o rapaz franzino, de feições marcantes e olhar fixo, tornou-se um predador noturno. E em 1984, começou uma onda de crimes que deixaria a Califórnia em estado de pânico total. O primeiro ataque conhecido de Richard Ramirez ocorreu a 28 de junho de 1984. A vítima, Jenny Vinco, de 79 anos, foi esfaqueada, mutilada e deixada em estado grotesco, no chão do seu apartamento. O mais inquietante: não havia motivo, não havia ligação. A porta estava destrancada. Ele entrou, matou, e desapareceu. Mas este era apenas o começo. Ao longo de 1985, os crimes intensificaram-se, com um rasto de sangue e medo. A 17 de março de 1985, Maria Hernandes, 22 anos, sobrevive a um tiro à queima-roupa. No mesmo dia, Dael Okazaki, 34, é assassinada na garagem. A 27 de março de 1985, Vincent Zazara, 64, é morto a tiro, sua esposa Maxine Zazara, 44, é violada, mutilada e assassinada. 14 de maio, William Doi, 66, é morto. A esposa sobrevive após violação. 29 de maio, Mabel Bell, 83, e Florence Lang, 81, são atacadas com um martelo. Ambas sobrevivem, mas com ferimentos graves. 2 de julho, Mary Kenna, 75, é morta com um abajur. Invadida enquanto dormia. 7 de julho, Joyce Lucille Nelson, 61, é espancada até à morte a socos e pontapés. A 20 de julho, Maxon Naidin, 68, é assassinado a tiro. Sua esposa, Lela Naidin, 66, é violada e também morta. 6 de agosto, Christopher Peterson, 38, e Virginia Peterson, 27, sobrevivem após levar tiros na cabeça. 8 de agosto, Elias Abuvá, 35, é morto, a esposa é violada, mas poupada. 18 de agosto, Peter Pan, 66, e Barbara Pan, 62, são assassinados em casa. Ele com um tiro. Ela, violada e executada. Ramírez não tinha um padrão fixo. Atacava jovens ou idosos, homens ou mulheres, ricos ou pobres. Às vezes matava, outras vezes, deixava viver. Mas o medo era sempre o mesmo. Porque ele escolhia ao acaso. E isso tornou-o imprevisível. Assustador. Um verdadeiro fantasma noturno. Usava armas de fogo, martelos, facas, barras de ferro. Torturava, roubava, violava, e deixava símbolos satânicos nas paredes ou corpos. Mais do que matar, queria que a cidade soubesse que ele estava ali. Que o terror tinha nome, o The Night Stalker. Durante o verão de 1985, Los Angeles mergulhou num pesadelo coletivo. Pessoas dormiam com as luzes acesas.
Vendiam-se armas em massa. Bairros inteiros viviam com medo de abrir uma janela. E a polícia, desesperada, sem pistas sólidas, sem padrão, sem tempo, porque enquanto todos dormiam, ele atacava. No verão de 1985, Los Angeles estava em pânico total. Ramírez não deixava rastros óbvios. Não repetia métodos. E parecia invencível. A cidade vivia uma rotina de medo, portas trancadas com cadeados triplos. Armas esgotadas nas lojas. Famílias dormindo juntas na mesma divisão, de luz acesa. E ainda assim, o Night Stalker continuava a matar. A polícia não tinha nome. Mas tinha pegadas. E um tipo raro de pneu de carro encontrado perto de vários locais de crime. Foi uma dessas pistas que levou à identificação de um modelo específico de carro, um Toyota laranja roubado. Dias depois, o carro foi encontrado abandonado. E dentro dele, uma impressão digital. A partir daí, o mistério começou a desfazer-se. A impressão digital pertencia a um homem com ficha criminal, Richard Ramírez, 25 anos. Registro de furtos, consumo de drogas e detenções por posse ilegal. A polícia divulgou a sua fotografia. Pela primeira vez, o Night Stalker tinha um rosto. A imagem apareceu em todos os jornais e telejornais. A cidade prendeu a respiração. E então, aconteceu o impensável. A 31 de agosto de 1985, Ramírez regressou a Los Angeles de uma viagem a Tucson, Arizona. Ao entrar numa loja de conveniência em Estela, viu a sua cara estampada em todos os jornais. Pânico. Fugiu. Tentou roubar um carro. Ameaçou civis. Mas desta vez, a cidade estava preparada. Moradores locais começaram a persegui-lo pelas ruas. Foram vários os que o confrontaram fisicamente. Um deles bateu-lhe com uma barra de ferro. Quando a polícia chegou, o Night Stalker estava no chão, sangrando, cercado por vizinhos. Preso. Sem resistência. A notícia espalhou-se como fogo. O Night Stalker foi apanhado. Pessoas saíram às ruas. Gritaram. Aplaudiram. Abraçaram-se. Não era só a prisão de um assassino. Era o fim de um pesadelo. O regresso da liberdade. E para Richard Ramírez, era o início do seu próprio julgamento, por 3 homicídios, 5 tentativas de homicídio, 11 agressões sexuais e 14 invasões de domicílio. Em 1989, 4 anos depois da sua prisão, Richard Ramírez finalmente sentava-se no banco dos réus. Frio. Sorridente. Com aquele olhar vazio que parecia olhar através das pessoas, não para elas. O julgamento durou quase 4 anos, com depoimentos angustiantes, provas esmagadoras, e uma presença constante de horror na sala. O tribunal ouviu o que muitos nunca deviam ter vivido. Mulheres violadas e ameaçadas de morte. Crianças trancadas em armários enquanto os pais eram assassinados. Sobreviventes de tiros na cabeça. Mulheres que viram os maridos serem mortos à sua frente. Testemunhas que reviviam o trauma a cada palavra. E a cada depoimento. Ramírez sorria. Durante as audiências, Richard Ramírez tornou-se um espetáculo macabro. Usava roupas negras. Mostrava símbolos satânicos desenhados na palma da mão. E chegou a declarar em voz alta: "O mal existe. E eu sou esse mal." Em certos momentos, dirigia-se às famílias das vítimas com sorrisos. Outras vezes, limitava-se a observar em silêncio como se ainda estivesse a escolher o próximo alvo. Em 7 de novembro de 1989, Richard Ramírez foi condenado por 3 homicídios, 5 tentativas de homicídio, 11 agressões sexuais, 14 invasões de domicílio. A sentença, 19 penas de morte. O juiz declarou: "O seu comportamento é perverso, maligno e além da compreensão humana." Ao ouvir a condenação, Ramírez respondeu: "A morte virá com os olhos abertos. Verei-vos todos no inferno." Richard Ramírez foi enviado para a prisão de San Quentin, na Califórnia. Passou os últimos anos da sua vida no corredor da morte, escrevendo cartas, dando entrevistas, e recebendo fãs que o idolatravam. Sim, houve quem se apaixonasse por ele. Uma mulher chegou mesmo a casar-se com ele na prisão. Mas o terror que causou, esse nunca foi esquecido. Em 2013, Richard Ramírez morreu aos 53 anos de causas naturais, enquanto aguardava a execução. Nunca mostrou arrependimento. Nunca pediu desculpa. Nunca demonstrou empatia. Richard Ramírez morreu sem arrependimento. Mas o medo que deixou, sobrevive. E nós, continuamos a contar estas histórias. Não para glorificar monstros,
Mas para que nunca mais nos esqueçamos das vítimas. E para lembrar que, às vezes, o mal não tem rosto. Tem apenas silêncio. E uma porta destrancada. Deixa a tua opinião nos comentários. E não te esqueças de seguir Crimes e Mistérios para mais histórias reais. Porque todo o mistério tem uma história, mas nem sempre uma resposta.